Diácono Márcio, seminarista Luiz, pastoral litúrgica, nos diversos ministérios postos a serviço do povo de Deus na liturgia. Irmãos e irmãs, crianças, jovens, casais, famílias aqui presentes e as que nos acompanham em suas casas, rezando juntos alimentando-nos da palavra de Deus, do dom que é Cristo, palavra e Eucaristia para todos nós. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor prometeu. Foi a referência de Isabel para com Maria. Neste abençoado e frutífero encontro destas duas mulheres, sinalizando a oportunidade e a graça de cada encontro. Quando chamados e convocados somos pelo Papa Francisco a valorizar a cultura do encontro, em meio a tantos desencontros que existem em nós mesmos, nas relações entre nós, nas relações sociais, nos vários campos que atuamos, que estamos presentes. Irmãos e irmãs, a Eucaristia que nós celebramos, a cada domingo, sobretudo, renovamos, bem como a cada dia, é sempre a celebração da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nos diz o apóstolo Paulo, dirigindo a sua exortação à comunidade de Corinto: Cristo ressuscitou dos mortos, como primícia dos que morreram. Ele, por primeiro, passou pela morte, mas nela não permaneceu. Ressuscitou dos mortos. É a sua Páscoa. E como continua dizendo o apóstolo Paulo, se por um homem Adão veio à morte, por um outro homem, Cristo, veio à vida. Então, alegra já o nosso coração saber que não é a morte a palavra última e definitiva para nenhum de nós, diante de qualquer que sejam as situações de morte que se manifestam em nossas vidas e ao redor de nós. Quando não só ouvimos ou contemplamos sinais dela, a morte, sinalizada no orgulho, na inveja, no egoísmo, na exclusão das pessoas, no preconceito, nos julgamentos, na miséria, nas violências, nos assassinatos, na doença, no sofrimento, na cruz. Por mais que passemos como passamos por essas experiências, não são elas que definem o ser humano, não são elas que decidem a vida humana. Em Cristo, que ressuscitou dos mortos, e como diz o apóstolo Paulo, pôs sob os seus pés o último inimigo, a morte,
que a calou de uma vez por todas, que não a fez sobrepor, é porque também em Cristo vive ressuscitado, todos nós somos chamados a sermos construtores, instrumentos, canais de vida e não de morte. Pois todos em Cristo estamos, da sua vitória participamos, no seu mistério pascal também celebrando, como agora na liturgia, participamos já agora e um dia plenamente, nele, com ele, no Pai. Assim nos diz o apóstolo, como em Cristo todos haverão de reviver, e já revivemos, porque a vida já é graça e dom em nós, por isso o compromisso de assumi-la, defendê-la, em tudo que for capaz de nossas forças, nos diz o apóstolo, Cristo por primeiro ressuscitou e depois os que pertencem a Cristo por ocasião de sua vinda. Dentre os que pertencem a Cristo, por excelência, uma foi a escolhida, e em Cristo todos nós, e esta escolhida predileta foi Maria. Maria elevada aos céus, Maria preservada da corruptibilidade do corpo. A Assunção de Maria, que hoje a igreja celebra, e cada um de nós, devotos, devotas de Maria, na variedade e diversidade de títulos e nomes que a ela recorremos, assunta ao céu, é a indicação positiva, é o sustento da esperança e é o consolo para os nossos corações, porque assunta ao céu, também ao céu chegaremos. Pertencemos em Cristo, como ela pertenceu, por primazia, sendo a escolhida mãe do Filho amado de Deus Pai. Ontem, a liturgia da vigília de preparação para a festa de hoje, da Assunção de Nossa Senhora, no Evangelho, relata que Jesus estava andando no meio do povo e uma mulher disse para ele: feliz o ventre que te gerou, feliz os seios que te amamentaram. Foi o reconhecimento daquela mulher diante da presença de Jesus. Mas mediante o que ela disse, Jesus disse algo muito mais importante que aquela mulher estava dizendo, referindo-se a Maria. Jesus disse a ela e aos seus discípulos: mais felizes ainda são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Se o ventre de Maria, se os seios de Maria, como amamentaram a Jesus e o acolheu e fez com que gerasse à luz o verbo da vida, Jesus, por sua vez, elogia e chama de felizardos aqueles que escutam a sua palavra e aqueles que conseguem colocá-la em prática. Maria é exaltada porque foi por primeira esta mulher que na sua humildade, na sua simplicidade, também se colocou aberta, disponível, acolhedora da palavra. Quando o anjo a visitara e apresentava a ela o projeto de Deus que contava com a sua participação. Deus contou com a participação de Maria,
para que através do seu sim, da sua disponibilidade, o amor gerador de vida e salvação irradiasse ao coração de toda a humanidade. Por isso Maria é feliz. Por isso Isabel reconhece em Maria: você é bendita, você é bem-aventurada, porque você acreditou no projeto de Deus e porque você experimentou o que Deus prometera. E experimentou mesmo, quando assunta ao céu, quando chega aos céus, para indicar para nós, irmãos e irmãs, que não há outro caminho a não ser este. No percurso itinerário de nossa vida, o caminho é este. Enquanto discípulos e discípulas, filhos e filhas, muito amados de Deus Pai, em Jesus, o seu Filho amado, escutar Jesus Cristo, ouvir sua palavra, como Maria naquela festa, na bodas de Caná, disse aos que sentiram a falta do vinho: façam o que ele disser. Aqui está o lugar de Maria, aquela que não volta o olhar para si, não está ensimesmada, não está cheia de si, vaidosa, orgulhosa, porque é a mãe do Salvador, mas aquela que, ao ser mãe, preservou o que antes a precedera: a humildade, a simplicidade. E na humildade e simplicidade é capaz de fazer referência a quem precisamos fazer referência, unicamente, absolutamente, a Jesus Cristo. A quem precisamos escutar, e que ao escutar, existe o desafio, o exercício de colocar em prática o que ele diz, o que ele ensina, o que ele nos indica. Maria, na sua humildade, na sua simplicidade, e a partir da referência que Isabel fez a ela: bendita entre as mulheres, bendito o que você carrega no seu ventre, bendita porque você acreditou, e porque acreditou vai experimentar, e experimenta assunto ao céu. Maria entoa um hino de louvor, um hino de gratidão, um hino de ação de graças, o Magnificat de Maria. O hino de louvor, de ação de graças, de reconhecimento a Deus, é em razão do que Ele fez e ainda haverá de fazer, na inversão da lógica dos paradigmas que não privilegia os orgulhosos, os poderosos, os cheios de si mesmos, mas os simples, os humildes, os pequenos. Aquele que inverteria a lógica da história, aquele que valoriza os pequenos e através dos pequenos faz o seu mistério atualizar-se e ser visualizado. O mistério de Deus, que em si é o amor, que é sinalizado nos pequenos, nos simples, nos humildes. Maria, a mulher do serviço, apressadamente foi servir a sua prima Isabel, não ficou voltada para si mesma com a gravidez em processo que em seu ventre acontecia, mas se põe a serviço. E diz o evangelista Lucas, se põe a serviço apressadamente, para indicar como que nós devemos servir apressadamente, a exemplo de Maria. Servir na força e graça do amor, na disponibilidade da abertura do coração, com simplicidade e humildade.
O encontro dessas duas mulheres, e na narrativa de Lucas, que privilegia exatamente os pequenos, os pobres, os humildes, essas mulheres cantam, reconhecem a ação amorosa de Deus em suas vidas, atestam e confirmam esta mesma ação na vida de tantos e tantas. Irmãos e irmãs, Maria, na ladainha a Nossa Senhora, também a nomeamos como a Arca da Aliança. Como no Antigo Testamento a Arca da Aliança tinha uma referência muito importante, porque indicava a presença mesma de Deus em meio ao seu povo, ao invocarmos Maria como a Arca da Aliança, ela é a Arca da Aliança, porque ela traz em si o Deus vivo, ela traz em si o Verbo encarnado, ela traz em si o Filho amado de Deus Pai, e gera a luz, a vida, para que o mundo tenha vida e luz em Cristo Jesus. Aquele que precisamos diariamente escutar, e ao escutá-lo, exercitar o que Ele nos diz, pois ao exercitar o que Ele nos diz, estamos, a exemplo de Maria, fazendo acontecer o projeto de Deus, que Ele quer e que está radicalmente em oposição ao projeto do mundo, que está na contramão do projeto de Deus. Quando o mundo, através dos seus descaminhos, exatamente propõe e nos seduz, o que se volta contra aquilo que Deus mesmo quer, que é a vida, que é o amor, que é a transformação, que é a salvação de todos. Por isso nós vivemos em nossa existência e no nosso caminho esta luta constante entre o bem e o mal. Maria sinaliza o bem que traz em seu ventre, ameaçada pelo dragão. Os dragões de hoje, que continuam existindo, são aqueles que geram a morte, que destroem vidas, que produzem desigualdades, que geram exclusões. Os dragões estão aí, nesta oposição e antagonismo permanente entre o bem e o mal. Qual é a escolha e a opção que eu estou fazendo? Por qual caminho eu estou optando trilhar? A Assunção de Maria é indicação para nós que, desde quando ela disse o seu sim, ela já começou a ser assunta ao céu. Ela foi elevada ao céu a partir exatamente do sim que ela diz a Deus, do sim que ela disse à vida, do sim que ela disse ao projeto de Deus, que é a vida, que é o amor, sinalizado e traduzido nas ações mais concretas e práticas do dia a dia, como foi na sua vida e que somos também chamados e desafiados a traduzir em nossas vidas, embora sempre ameaçados pelos dragões. Irmãos e irmãs, celebrando a Páscoa de Jesus, celebramos a Páscoa de Maria. Celebrando a Páscoa de Jesus e a Páscoa de Maria, já agora também a nossa, e um dia plenamente. Enquanto peregrinos que somos, neste tempo e neste espaço, peçamos a intercessão de Maria. Não só para que ela conceda a nós o que a gente está precisando, não só para que ela sacie nossas necessidades através de graças e bênçãos. Isso é importante, mas não o suficiente. Que a nossa veneração, nosso respeito e dedicação a Maria seja também oportunidade de aprendizagem. Se a gente diz que somos convidados a entrar na escola de Jesus e internalizar o conteúdo do seu ensinamento, da sua palavra, por que não dizer também entrar na escola de Maria? Não só esperar dela graças e bênçãos, mas aprender com ela e como ela, pelo seu sim a Deus, à vida, ao amor,
até o fim, acompanhando passo a passo seu filho Jesus, até o fim. Chegou onde chegou, lá também podemos chegar, e enquanto não chegamos, já agora que a nossa vida seja também traduzida a partir do seu sim. Que ela interceda por nós, que ela peça a Jesus por nós, peregrinos que somos, neste vale de lágrimas, neste mundo com seus muitos desafios, que sejamos fortes, homens e mulheres de fé, perseverantes, a favor da vida, do amor, do projeto de Deus que Maria em si acolheu, disse sim e buscou servir até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.